Aleluia. Tem gente nos visitando aqui, né? É o pai do Alex, né? Pai do Alex. Fique em pé só um minutinho. Temos também as duas irmãs. Fique em pé em nome de Jesus. Estão nos visitando. Amém. Igreja, como nós vamos receber nossos irmãos que estão nos visitando? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Fique à vontade, viu? Aqui no fundo tem um banheiro, um bebedor de água aí. Aleluia. Pode se sentar. Amém? Tão bom, né? Você estar na casa de Deus. Porque tudo que Deus quer é te abençoar, irmão. Aleluia. Tudo que Deus quer é ter um encontro com você. E eu quero te falar uma coisa. Quando você vem na casa de Deus, você vai ter um encontro com Deus. Aleluia. E é bom você ter um encontro com Deus. É bom eu ter um encontro com Deus. Porque é nesse encontro que nós temos com Deus que Deus nos abençoa. Então nós viemos aqui para ser abençoado. Aleluia. Ser abençoado através da palavra. Ser abençoado através daquilo que Deus transmite para nós. Aleluia. É porque você é abençoado quando você está ouvindo a palavra de Deus. Você é abençoado quando você está colocando a palavra de Deus dentro do seu coração. Você está entendendo aquilo que Deus está transmitindo para você. Então você começa a ser abençoado a partir daquele momento. E você vai entrar aqui abençoado e vai sair também abençoado. Aleluia. Então deixa Deus falar no seu espírito, amém? Abre sua Bíblia junto comigo no livro de Lucas. Aleluia. Lucas, capítulo de número 6. Oh, glória a Deus. Deixa Deus tocar aí grandemente na sua vida, irmão. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus. Todo mundo encontrou? Amém? Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 46. O tema dessa mensagem é: uma casa espiritual não cai. Amém? Uma casa espiritual não cai. Fala para o seu irmão: uma casa espiritual não cai. Mais uma vez, fala para ele: uma casa espiritual não cai. Amém? Lucas 6, versículo 46, nós vamos ler até o 49. Olha que forte que é essa palavra, irmão. Olha que Jesus está falando. E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e obedece, eu vou mostrar a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os seus alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. Aleluia! Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Até aí. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso para fazer mais, muito mais, abundantemente mais daquilo que nós estamos pedindo, ou daquilo que nós até pensamos, Senhor. Por isso eu lhe peço, Senhor, que a sua palavra nesse momento, Pai, ela venha tocar nas profundezas do nosso coração, que ela venha tocar no nosso espírito, que ela venha transformar cada vez mais cada um de nós, Senhor Deus. Eu creio, Espírito Santo de Deus, Pai, que cada um aqui vai ser renovado, fortalecido através da sua palavra. Por isso eu lhe peço, Senhor, fala comigo, fala com a sua igreja, fala com cada um de nós. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém?
Glória a Deus. Isso deu uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Queridos, tudo que Deus quer é que a gente venha ter um encontro com Ele, é que a gente venha ter um encontro com a palavra dEle. Tudo que Deus quer é que a gente venha entender aquilo que Ele começa a ministrar dentro do nosso coração. Tudo que Deus quer é que nós se apresenta para Ele aprovado como um varão, como uma varoa, aleluia, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem aquilo que Ele começa a transmitir para cada um de nós. Por isso que nós temos que prestar muita atenção naquilo que Deus começa a ministrar dentro de nós, para que a gente venha sair daqui aprovado por Deus, e não deixar a palavra dele se perder, mas que a palavra dele venha entrar no nosso coração e venha produzir dentro do nosso coração fé, graça, amor, santidade, pureza. Venha produzir dentro do nosso coração tudo aquilo que ele é. Aleluia! Se nós ver lá em Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo de número 15, fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que procurar se apresentar para Deus, mas como uma pessoa que está recebendo a palavra dele, que está colocando a palavra dele no coração, que está obedecendo a palavra dele, e está vivendo uma vida na presença de Deus. Então, quando nós começamos a se apresentar a Deus aprovado, manejando bem aquilo que Ele dá para a gente, irmão. Deus todo dia dá uma palavra para nós. Todo dia nós ouvimos uma palavra. Às vezes nós estamos ouvindo uma palavra pelo WhatsApp, ou por uma pregação, ou uma ministração dentro da igreja. Mas todos os dias Deus Ele dá uma palavra para nós. Quando você abre a Bíblia, Deus já fala com você. Ele já te dá uma palavra, e tudo que Ele quer é que você seja aprovado naquilo que Ele está te dando. Aleluia! Nós precisamos entender isso, que Deus Ele vai aprovar a gente na palavra. Por isso que tudo aquilo que Ele dá para nós, toda a palavra que Ele entrega para nós, toda a palavra que Ele planta dentro do nosso coração, Ele vai requerer de nós. Ele vai requerer de nós uma obediência àquilo que Ele está ministrando para nós, aquilo que Ele está entregando para nós. Aleluia! Oh, glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus espera de nós obediência à palavra dEle. É isso que Ele espera de nós. Nós esperamos tantas coisas de Deus. Nós esperamos tanta bênção de Deus. Nós esperamos tantas maravilhas de Deus. Sim ou não? Nós esperamos que Deus dá para a gente tantas coisas. Principalmente na área financeira, uma área financeira boa. Esperamos que Deus dá para a gente na área espiritual, para que a gente venha ser uma pessoa bem espiritual. Nós esperamos muitas coisas de Deus, mas tudo que Deus espera de nós é só a obediência àquilo que Ele fala, aquilo que Ele está transmitindo para nós. Isso Ele espera de nós. Aleluia! Por isso que Ele quer que quando a gente se apresenta para Ele, mais aprovado naquilo que Ele deu para nós, naquilo que Ele ministrou para nós. E muitas vezes nós estamos se apresentando para Deus, mas não aprovado, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e não estamos vivendo aquilo que Deus está ministrando na nossa vida. Então nós queremos se apresentar para Deus, mas ainda não estamos aprovados. Mas quando você obedece, quando você vence aquelas lutas, quando você vence aquela tentação, através da palavra que Deus deu para você, você começa a ser aprovado por Deus naquilo que Deus te deu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então fala para o seu irmão assim: Deus espera de você obediência à palavra dele. Deus não quer mais sacrifício, Deus quer obediência. Não adianta eu querer me sacrificar, mas Deus não quer mais sacrifício. Agora Ele quer obediência à palavra dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus, Ele tem uma vontade, e a vontade de Deus é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus.
Por isso que quando você está vivendo a palavra de Deus, você está se santificando através da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus ela vai trazer na sua vida santificação, e a vontade de Deus é a vossa santificação. Aleluia! E nós temos que fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade, porque se for a nossa vontade, nós não vamos se separar do mundo, nós não vamos conseguir suportar as concupiscências carnal, as concupiscências do mundo. Por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus e se santificar, se separar do mundo, se separar das coisas erradas do mundo e viver uma vida santa, uma vida santificada na presença do nosso Pai Celestial. Aleluia! 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, Jesus fala: porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Por isso, afastar-se da imoralidade sexual. Aleluia! A vontade de Deus é isso, que a gente venha se santificar, que a gente venha se afastar das coisas do mundo. Aleluia! Então quando você começa a se afastar das coisas do mundo, você começa a viver uma vida de santificação, você começa a viver uma vida na presença de Deus, você começa a viver uma vida na palavra de Deus. Aleluia! A vontade de Deus é a vossa purificação. Deus espera de nós santificação, purificação, consagração e obediência à palavra dele. É isso que Ele espera de nós. Ele espera santificação. Ele espera que a gente venha se purificar, que a gente venha se consagrar e que a gente venha obedecer e viver uma vida na palavra. Aleluia! A obediência à palavra de Deus separa você para Deus. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, você fica separado para Deus. Você já não fica separado para o mundo. A desobediência à palavra de Deus separa você para o mundo, mas a obediência à palavra de Deus separa você para Deus. Nós somos separados para Deus para viver uma vida em Deus, para viver uma vida em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Rogo, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício. Sabe o que é isso? Apresentar o meu corpo em sacrifício? Apresentar para Deus o meu corpo liberto do pecado. Aleluia! Aí ele fala: não se conformeis com este mundo. Sabe o que é? Conformeis é tomar forma. Ele está falando: não toma forma deste mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Quando você começa a ter entendimento na palavra de Deus, você começa a ser renovado. Aleluia! Você começa a ser transformado à imagem e à semelhança de Deus. Você já não vai se conformar mais com o mundo. O problema é que muitos de nós se conformam com a luta, se conforma com a vida que está vivendo, se conforma de ver uma pessoa vivendo uma vida no pecado, se conforma de ver uma pessoa vivendo uma vida errada, e nós não podemos se conformar com isso. Eu não posso me conformar se vem uma luta sobre a minha vida e eu vou me conformar, eu não vou conseguir vencer essa luta.
Não, eu tenho que me conformar e falar, essa luta perante o meu Deus que é grande, ela é pequena, e eu não me conformo com ela, eu venço ela. Eu não me conformo com a tentação que vem sobre a minha vida. Se vem a tentação sobre a minha vida, eu não vou me conformar, eu venço ela, porque Deus está comigo. Porque se eu me conformar, eu caio nela, eu caio na tentação, eu caio no pecado, eu caio no erro. É por isso que nós não podemos se conformar com esse tipo de coisas. Aleluia. Quando eu vejo uma pessoa no pecado, fazendo as coisas erradas, eu não me conformo, eu vou orar, falando, não me conformo que aquela pessoa vive uma vida na droga, no álcool, na prostituição, na biqueira, ser traficante, eu não me conformo. Jesus, o Senhor não fez ele, o Senhor não colocou ele no mundo para fazer isso. Ele é filho do Senhor, ele é filho de ti, Pai. Então transforma ele, Pai, transforma. Então você vai orar para aquela pessoa ser transformada. E se você não orar é porque você está conformando, mas se você orar é porque você não está se conformando com isso. Posso subir, glória a Deus? Então, quando você começa a orar, você começa a experimentar de Deus as coisas boas, as coisas agradáveis, as coisas perfeitas de Deus. Aleluia! Quando você ora, você vê que tudo aquilo é bom para você. Quando você está orando, você vê que tudo aquilo é agradável para você. Quando você está orando, você vê que tudo aquilo é perfeito. E quando você está orando, você vê que tudo isso faz parte da vontade de Deus. Então você vai começar a experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas de Deus. E tudo isso nós sabemos que nós vamos começar a experimentar através da obediência à palavra de Deus, de uma vida na palavra de Deus. Aleluia! Querido, esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Não podemos ter dúvida. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos viver uma vida na presença dEle, uma vida na palavra dEle, uma vida de obediência à palavra dEle. Essa é a vontade de Deus, e nós não podemos duvidar disso. Uma vida santa, irmão. Olha que Pedro falou, 1 Pedro 15,16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Palavra linda, não é, irmão? Seja vós também santo em toda a vossa maneira de... em toda a sua maneira de viver. Então, se nós olhar para dentro de nós e começar a analisar a nossa maneira de viver, nós vamos começar a entender que nós temos que se santificar em muitas áreas que nós não estamos se santificando ainda. Sim ou não? Nós começar a olhar para dentro de nós, você vai falar, pai, eu preciso me santificar aqui, me ajuda aqui. Eu preciso me santificar aqui. Eu preciso me santificar aqui. Todos nós precisamos entender aonde nós precisamos se santificar. Porque nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então eu tenho que ser santo na minha maneira de falar, na minha maneira de ouvir, na minha maneira de olhar, na minha maneira de caminhar. Eu tenho que ser santo no meu agir, nos meus atos, em todo o meu corpo. Tem que ser santo. Eu tenho que apresentar ele para Deus agradável. Ele fala, por quanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Jesus falou, seja santo, porque eu sou santo. A vontade de Deus é a vossa santificação. Mas é a sua vontade, é se santificar. Mas a nossa vontade é deixar Deus operar em nós tudo aquilo que Ele quer operar dentro de nós. Essa é a nossa vontade. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Será que a minha vontade é deixar Deus operar dentro de mim tudo aquilo que Ele precisa operar dentro de mim? Por isso que
sempre falo aqui, irmão, todo encontro com Deus, todo encontro com a palavra de Deus, Deus ele vai tirar as coisas de você, para colocar as coisas dele dentro de você. Isso é se você deixar ele tirar. Mas se você falar, Senhor, vem, tira dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. Faz que nem Isaías. Isaías falou para Deus: eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio desse povo de impuros lábios, Senhor. Eu sou um pecador. Deus aí purificou a boca dele para ele não falar mais coisas ruins. Ele deixou Deus ir, porque se ele não falar isso, ele ia continuar sendo um homem de lábios impuros. Mas quando a gente fala, Senhor, toca aqui, tira tudo aquilo que não te agrada da minha vida, arranca tudo aquilo que não te agrada do meu coração, fique em liberdade para me transformar mais e mais a sua imagem e a sua semelhança, Senhor. Então eu preciso entender que eu preciso me santificar. Aleluia! A santificação me separa do pecado e me une com Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu estou me santificando, eu estou me separando do pecado e eu estou me unindo. Como é bom você entender isso, irmão. Aleluia! Aleluia! Eu preciso me separar das coisas do mundo para mim me unir com Cristo Jesus. Eu preciso me separar do pecado para mim ter uma união forte com Cristo Jesus. Aleluia! Porque se eu não estiver me separando do pecado, se eu não tiver uma união forte com Cristo, se eu não tiver uma união forte com a palavra de Deus, se eu não tiver uma vida de oração, uma vida de santificação, é isso que ele vai falar. Jesus falou: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo. Jesus ele estava repreendendo aquele povo de Israel. Jesus estava falando para aquele povo: por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, mas vocês não estão fazendo nada daquilo que eu digo? Ele estava falando isso para os fariseus, para os doutores da lei, para os escribas. Ele estava repreendendo aquele povo, porque o povo só ficava gritando em oração: Senhor, Senhor, Senhor. A oração deles era essa: Senhor, Senhor, me dá isso, faz isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou dando dízimo. Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, falando um monte de coisa e chamando de Senhor. Aonde Jesus fala: e por que vocês me chamam tanto de Senhor, mas vocês não estão fazendo nada daquilo que eu estou mandando vocês fazer? Muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes nós estamos chamando tanto Deus: Senhor, Senhor, me ajuda aqui, faz isso aqui, Senhor. E tudo que Deus quer é que nós venhamos fazer tudo aquilo que Ele mandou a gente fazer. Então quando nós começamos a entender que nós temos que fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, não aquilo que a gente quer fazer. Você tem uma ideia? Deus, ele chega a um ponto de repreender o próprio Jesus. Quando Jesus falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus repreendeu ele ali, porque na hora ele falou: Pai, que não seja então a minha vontade, que seja a sua vontade. Mas Deus tocou no Espírito de Cristo Jesus, porque no momento ele queria recuar, no momento ele não queria passar pela cruz, ele não queria tomar o cálice. Então é onde Deus falou com ele: filho, você vai ter que passar, não é a sua vontade, é a minha vontade. Não é a nossa, é a dele, é a vontade de Cristo. Você está aqui hoje porque é a vontade de Deus. Você veio aqui hoje porque é a vontade de Deus. Você aqui veio hoje porque Deus, Ele vai de encontro à sua vida essa palavra. Aleluia! E isso me preocupa, irmão.
A gente ora e começa a orar, a conversar com Deus. E a gente começa a chorar. E vê esse versículo tão forte, que é onde Deus fala: por que vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu estou mandando vocês fazerem? E a gente começa a colocar aquilo dentro do nosso espírito. Senhor, eu preciso fazer a vontade do Senhor. Eu preciso me libertar dos meus desejos da carne. Eu preciso me alimentar da palavra e ter uma vida espiritual. E é uma guerra, porque a carne limita contra o espírito e o espírito limita contra a carne, e começa aquela luta espiritual dentro da gente. Mas não, tudo que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não é chamar Ele de Senhor, Senhor. Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Se você fazer a vontade dEle, você nem vai chamar mais Ele de Senhor. E de Senhor você vai chamar Ele de Pai. Aleluia. Então isso preocupa a gente, irmão. Olha que Jesus falou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, Jesus está falando, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Eu preciso fazer a vontade de Deus para entrar no reino de Deus. Não é chamar Ele só de Senhor, mas fazer a vontade dEle. E Ele continua aqui, falando: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos os demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mateus 7, versículo 21 até o versículo 23. Isso preocupa, irmão. Isso preocupa a igreja. Isso preocupa a gente. Podemos dizer para Deus naquele momento, naquele dia: Senhor, eu fui para a igreja, lá nós oramos, lá curamos enfermos, até expulsamos demônios, Senhor. O Senhor estava lá constantemente nos cultos. E Ele vai olhar para nós e falar: eu não conheço você, você estava mesmo lá. É isso que Ele estava falando aqui para as pessoas. Isso se preocupa tanta gente. Porque muitas vezes achamos que estamos na casa de Deus, vimos para a casa de Deus. Chegamos aqui e falamos: Senhor, 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 Senhor. Mas muitas vezes não estamos fazendo a vontade dEle lá fora. Estamos no pecado, estamos vivendo uma vida de iniquidade. E Ele vai falar para nós: eu não conheço vós, apartai-vos de mim. Assim como nós temos que conhecer Deus, querido. Deus, Ele quer ter uma intimidade profunda conosco. Naquele momento Ele vai falar assim: eu conheço você, eu sei quem você é. Aleluia. Eu sei quem você é. Nós precisamos entender que Deus precisa saber quem nós somos em nós mesmos. Não que Ele não saiba, porque Ele sabe. Ele é onisciente, Ele é presente, Ele é potente. Ele sabe todas as coisas. Ele é poderoso, que Ele, antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. A palavra fala que Ele conhece as quantidades de cabelo que nós temos na cabeça, que o nosso nome está escrito na palma da mão dEle. Aleluia. A voz dEle é como um trovão. Ele conhece tudo. Mas é interessante que aqui Ele fala: apartai-vos de mim. Ele está falando aqui que não conhece. Por que Ele não conheceu a gente? Porque faltou intimidade com Ele, faltou relacionamento com Ele, faltou oração com Ele. Porque não adianta eu só vir na igreja pregar, adorar, louvar, orar, expulsar demônio, curar enfermo. Não adianta, não é só isso.
Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu me santifique. Olha que Jesus falou, Tiago 1, versículo 22. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vós mesmo com falso discurso. Seja o quê? Praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque se eu for só ouvinte, ele vai chegar um dia e vai falar assim: não conheço você, você só ouviu. A sua casa estava construída numa terra, estava construída numa areia, você só ouviu. Aleluia! Mas quando você está ouvindo a voz dele, praticando a voz dele, querido, ele vai olhar para você, ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai cada vez mais te fortalecer, para você viver aqui na terra uma vida santa, para você viver aqui na terra uma vida de amor, uma vida ajudando as pessoas, uma vida tendo misericórdia. Aleluia! Essa palavra tem que entrar no nosso coração, irmão. Por favor, deixa ela entrar no seu coração, essa palavra. Aleluia, saia daqui com ela no seu coração. Essa palavra tem que entrar na nossa mente. Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida. Aleluia. Essa palavra é uma verdade de Deus para o nosso espírito. Deus te dá uma palavra para você viver a palavra, para você praticar ela, para você ser vencedor, para você ter fé, para você ser santo, para você vencer o pecado. É por isso que Deus dá uma palavra para nós, irmão, para a gente viver uma vida de fé. E nós precisamos viver uma vida de fé. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma de Deus já não tem mais prazer nele. Mas nós não somos daquele que recua, nós somos daquele que avança para a salvação da nossa alma. Aleluia! Então por isso que nós temos que viver uma vida de fé. E para mim viver uma vida de fé, eu tenho que viver uma vida honesta aqui na terra. Querido, esta palavra precisa se manifestar nas nossas vidas. Posso ouvir glória a Deus? Jesus falou: qualquer que venha a mim, olha, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, aleluia, que coisa linda. Não é só ouvir, você tem que observar. Eu vou mostrar quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces. Aleluia. E pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar. Por quê? Porque estava fundamentada sobre a rocha. Eita, Deus vai falar com você nessa passagem. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, você vai cavar até você encontrar firmamento. Você vai ter que cavar até você encontrar firmamento. Quanto mais você está ouvindo a palavra de Deus, mais firmamento está tendo na sua vida. Aleluia! A palavra de Deus vai te sustentar. Oh, glória a Deus! Você precisa construir a sua vida na palavra. Você precisa construir a sua vida na rocha. Aleluia! Fala para o seu irmão assim: quanto mais fundo você cavar na rocha, mais forte será o seu alicerce.
mais forte vai ser a sua fé. Mais forte vai ser a sua vida com a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus nos forma por dentro. É por dentro que ela vai formando a gente. Então a palavra de Deus, ela vai entrando aqui dentro e vai formando a gente. A Bíblia forma a gente por dentro. Forma o quê, pastor? A imagem e a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Deus afirma que nós somos formados segundo a sua imagem. Sim ou não? Nós somos formados segundo a imagem e a semelhança de Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que você foi criado para ser semelhante a Deus, em verdade, em justiça e em santidade. Olha o que fala em Efésios 4, versículo 24. E vós, revestido novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade. Aleluia! Então nós somos chamados para ser criados a semelhança e a imagem de Deus. E para mim ter a semelhança e a imagem de Deus, eu preciso ser criado na verdade, na justiça e na santidade de Deus na minha vida. Aleluia! Nós precisamos firmar a nossa casa na palavra de Deus, firmar a nossa casa na rocha. Nós precisamos firmar a palavra de Deus dentro do nosso coração. O diabo não suporta o poder da palavra de Deus. O diabo tem medo da palavra de Deus. O diabo não tem medo de você. O diabo tem medo da palavra que Deus colocou dentro de você. Aleluia! Ele tem medo da palavra que está aí dentro de você. Por isso que você vai ser aprovado na palavra. Quando o diabo for atacar Jesus no deserto, Jesus foi na palavra, porque o diabo tem medo da palavra. Aleluia! Até aquele momento ele não tinha medo de Jesus. Ele tinha medo da palavra. Que até aquele momento o diabo não sabia quem era Jesus ainda. Por isso que ele falou: se você é filho de Deus, transforma agora essas pedras em pães. Ele não sabia ainda. Mas quando Jesus atacou ele na palavra, Jesus não precisou falar: eu sou filho de Deus. Jesus mostrou para o diabo que ele era filho de Deus em obediência à palavra de Deus. E nós mostramos para o diabo que nós somos filhos de Deus através da obediência à palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! O diabo tem medo quando você ouve a palavra de Deus, irmão. Ele tem medo. O diabo tem medo. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, ele fica até com medo de você. Ele tem medo quando você pratica, vive, caminha, respeita e confia na palavra de Deus. Ele tem medo. Ele vai fazer de tudo para você não crescer na graça e no conhecimento. Ele vai fazer de tudo para você não obedecer a palavra de Deus. Porque ele sabe que quando você obedecer a palavra de Deus, ele já não tem mais domínio sobre a sua vida carnal. Jesus falou: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vou mostrar quem é semelhante. Ele falou: é semelhante a um homem que edificou a sua casa e cavou bem fundo, e abriu bem fundo e pôs os seus alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar. Mas o que ouve, está falando, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Nesse texto tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, e tem a pessoa que não ouve a palavra de Deus e não pratica. Tem uma pessoa que cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, e essa casa não foi abalada. E tem um que não cavou, não abriu fundo, não pôs alicerce, e não construiu a sua casa em Cristo, e construiu a sua casa sobre uma areia, e essa casa foi abalada, e foi grande o seu tombo.
Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus e não estamos vivendo a palavra de Deus, nós construímos nossa casa sem alicerce. Por quê, pastor? Porque você constrói a sua casa sem Cristo. Você constrói a sua casa sem a rocha. Então você constrói a casa sobre uma terra, sobre uma areia. Se passar um vento, fazer, ela cai. Vem uma lutinha de nada, cai. Vem um confronto, cai. Vem uma tentação, cai. Por quê? Porque não está obedecendo e vivendo aquilo que Deus está falando. Mas quando você ouve e obedece, querido, você constrói a sua casa em Cristo. Você constrói a sua casa na rocha. Não vai ser abalado. Pode vir o que for. Você está preparado para aquilo. O tempo está mudando, irmão. O tempo está mudando. Jesus está voltando. É isso que nós temos que entender. O tempo está mudando. Jesus está voltando. E a nossa casa está construída em Cristo. Está construída nele. Para que quando ele voltar, a gente vai junto com ele. Ele vai vir logo. Ele vai vir buscar uma igreja que está firmado na palavra. Uma igreja que está firmado nele. Aleluia! 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 Cavar, nós precisamos cavar. Pastor, o que é cavar? É arrancar tudo aquilo que é nosso. Cavar é isso. Nós precisamos arrancar tudo aquilo que é nosso. Isso é cavar. Cavar é limpar da nossa vida tudo aquilo que não é de Deus. Arrancar dentro de nós tudo aquilo que não é de Deus. Isso é cavar. Porque conforme você vai arrancando tudo aquilo que está dentro de você que não é de Deus, você está cavando fundo. Você está abrindo seus alicerces na rocha. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então conforme você está cavando, você está arrancando aquilo que não é seu. Você está arrancando o rancor. Você está arrancando o ódio. Você está arrancando a mentira. Você está arrancando o engano. Você arranca a falsidade, a incredulidade, a inimizade, a fofoca. Você vai arrancando tudo aquilo que não é de Deus. Aleluia, querido, na sua caminhada, ou você constrói a sua casa em Cristo, ou você vai construir a sua casa sem Cristo. Na sua caminhada, ou você vai construir a sua casa na areia, ou você vai construir ela na rocha. Não tem por onde você escapar. Aleluia. Por isso que Deus ensina a gente a construir a casa na rocha. Construir a casa nele. Construir a nossa vida nele. Por quê, pastor? Porque ele é uma rocha eterna. Ele é uma rocha eterna e nós vamos construir a nossa casa nele. Em Cristo Jesus. Olha que Davi falou no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você não cavar, não deixar Deus cavar em você, se você não cavar, arrancar tudo aquilo lá, você vigia. A sua vida assim, sem o sentinela, vai ser em vão. Você precisa deixar Deus cavar. Você precisa cavar. Você precisa arrancar de dentro de você. Aleluia! Por isso que ele falou: se o Senhor não edificar a casa, se ele não edificar aqui dentro, em vão trabalha aquele que edifica. Eu preciso deixar ele edificar aqui dentro. Aleluia! Porque se eu não deixar, vai ser em vão. Eu querer me edificar sozinho. Não é Deus que tem que me edificar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Primeiro, você tem que ouvir a palavra de Deus. E segundo, você tem que praticar aquilo que você ouviu. Aleluia! Tem duas coisas. Primeiro, eu estou ouvindo. Primeiro, ele fala. Aleluia! E depois eu pratico aquilo que ele falou. E isto é ter uma casa edificada na palavra de Deus. Isto é ter uma casa edificada em Cristo. Isto é ter
ter uma casa edificada na rocha, edificada em Jesus Cristo, querido. Isso é. Querido, a nossa fé é como um alicerce de uma construção. A nossa fé, ela tem que ser como um alicerce de construção. Aleluia. O alicerce e a fé tem muito em comum. Os dois falam da palavra de Deus. A fé fala da palavra de Deus. O alicerce fala da palavra de Deus. Duas coisas em comum tem que andar junto. A fé tem que andar dentro de você. A palavra tem que andar dentro de você. Para você construir um alicerce, uma casa na rocha. Aleluia. A fé e o alicerce. A fé é o alicerce da nossa vida. Aleluia. A fé é o alicerce da nossa vida. Mas se não for colocado em prática, ela morre. A nossa fé, se não for colocada em prática, morre. Eu posso falar que eu tenho fé, mas se eu não colocar em prática a palavra de Deus, se eu não colocar em prática aquilo que Deus está ministrando na minha vida, essa fé morre. Por isso que eu tenho que ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Olha o que Tiago falou: a fé sem obra é morta em si mesmo. Tiago 2, versículo 17. A fé sem obra é morta em si mesmo. Aleluia. Não adianta eu ter fé e não praticar a palavra. Não adianta eu ter fé e não tiver obra, irmão. Eu preciso ter fé, mas eu preciso ter obra, porque todo aquele que tem fé tem obra. Aleluia. Romanos 10, versículo 17 fala assim: que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Todos os dias nós ouvimos a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo? Estamos colocando em prática aquilo que Deus está falando com a gente? Estamos vivendo aquilo que Deus está falando com a gente? Estamos obedecendo a palavra de Deus? Estamos construindo a nossa casa em Deus? Estamos construindo a nossa família em Deus? Estamos construindo os nossos amigos em Deus? Aleluia. Porque quando você tem a palavra dentro de você, você vai construir a sua família em Deus. Você vai construir os seus amigos em Deus. Você vai construir os seus parentes em Deus. Você vai construir o macumbeiro em Deus. Você vai construir o incrédulo em Deus. Aleluia, porque você tem uma palavra de Deus. Coloque em prática a palavra que Deus te dá. Porque na hora do terremoto, da tempestade, do vento, essa palavra vai te sustentar. Aleluia. Tem que colocar em prática para ela te sustentar. Sabe, na hora da tentação, só tem uma coisa que vai sustentar você: é a palavra que Deus coloca dentro de você. Sabe, na hora da correnteza, daquela correnteza, a palavra de Deus vai sustentar você naquele momento. Ela sustenta você. Aleluia. Aleluia. Deus só se encontra para onde a palavra dele se encontra, irmão. Entenda isso. Não queira procurar Deus em outro lugar, que você não vai achar Deus em outro lugar. Tem gente que procura Deus em tanto lugar. Eu quero te dizer uma coisa: você não vai encontrar Deus em outro lugar a não ser na palavra dele. Aleluia. Tem gente que procura Deus em várias coisas. Procura Deus no espiritismo, procura Deus na macumbaria, procura Deus em tanto lugar, mas Deus não se encontra nesses lugares. Deus, tem gente que procura Deus dentro da igreja. Eu quero dizer uma coisa: também não é dentro da igreja que Deus se encontra. Deus, ele se encontra na palavra. Se a palavra de Deus entrar dentro do seu coração, você vai encontrar Deus dentro do seu coração. Você não precisa procurar Deus fora, porque Deus, ele tem que estar dentro de nós. É dentro do nosso coração que Deus habita e que Deus vive. Aleluia. Por isso que quando eu quero falar com Ele, eu procuro Ele dentro de mim. E eu sei que
eu vou achar sempre Ele dentro de mim, porque Ele habita dentro de mim. E é aqui que eu vou chorar nos pés dEle, é aqui que eu vou conversar com Ele, é aqui que eu vou me expressar com Ele, é aqui que Ele vai me corrigir, Ele vai me ensinar, Ele vai me exaltar, Ele vai me confrontar, Ele vai fazer eu chorar, irmão. Aleluia. É tão bom você entender que Deus só se encontra onde a palavra dele se encontra. É por isso que ele falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio, ele está no meio presente. Ele está aqui no meio de nós. E ele está aqui falando com a gente. Aleluia. Se ele estiver aí com você, Ele te sustenta, Ele te protege, Ele te fortalece, Ele cuida de você, irmão. Aleluia. A palavra dele sustenta a gente, protege a gente, fortalece a gente. Ela cuida de nós, irmão. Como a palavra de Deus cuida de nós. Mas nós precisamos colocar ela aqui dentro. Onde a palavra de Deus se encontra, tem verdade, tem justiça, tem santidade, tem domínio sobre a sua vida carnal. Sim ou não? Quando a palavra de Deus ela está dentro do seu coração, ela tem domínio sobre a sua vida carnal. Não é a sua carne que vai te governar, mas a palavra de Deus vai te governar. Aleluia! Se a palavra de Deus domina a sua vida carnal, o Espírito Santo produz na sua vida os frutos do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito produz na sua vida os frutos do Espírito, porque a palavra ela está dominando a sua vida carnal. Pastor, e os frutos do Espírito? Quais são, pastor? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é bondade, é fidelidade, é fé, é mansidão e é domínio próprio. Isso é os frutos do Espírito. Querido, eu quero dizer uma coisa, conforme você está cavando, aleluia, aleluia, conforme você está cavando, aleluia, Deus ele está colocando os frutos do Espírito na sua vida, querido. Aonde tem ódio, conforme você vai cavando, aonde tem ódio, Deus tira o ódio e coloca o amor, aleluia. Aonde tem tristeza, você vai cavando, Deus tira a tristeza e coloca alegria, oh glória a Deus. Aonde tem preocupação, Deus tira a preocupação e coloca a paz. Aonde tem agonia, Deus tira a agonia e coloca a paciência. Aonde tem maldade, Deus tira a maldade e coloca a bondade. Aonde tem infidelidade, Deus tira a infidelidade e coloca a fidelidade. Aonde tem incredulidade, Deus tira a incredulidade e coloca a fé. Aonde tem bravura, Deus tira a bravura e coloca a mansidão. Aonde tem falta de controle, Deus tira a falta de controle e coloca para você o domínio próprio. Aleluia! Então deixa Deus cavar, irmão. Deixa Deus tirar o ódio e colocar o amor. Deixa Deus tirar a tristeza e colocar a alegria. Deixa Deus tirar a preocupação e colocar a paz. Deixa Deus tirar a agonia e colocar a paciência. Deixa Ele tirar a maldade e colocar a bondade. Deixa Ele tirar a infidelidade e colocar a fidelidade. Deixa Ele tirar a incredulidade e colocar a fé. Deixa Ele tirar a bravura, irmão, colocar a mansidão. Deixa Ele tirar a falta de controle e colocar o domínio próprio. Deixa Ele fazer isso na sua vida, por favor. Glória a Deus. Oh glória. Se a palavra de Deus domina a sua vida carnal, a sua casa está construída em Cristo. A sua casa está firmada em Cristo. Você é aprovado por Deus. Você é obediente a Deus. Você é fiel a Deus. Você é verdadeiro com Deus. Ei, quem é verdadeiro com Deus? Quem é verdadeiro com Deus? Aí dá um glória a Deus. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Tudo que Deus quer é a nossa fidelidade com Ele. Ser verdadeiro. Eu sou desse jeito. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou verdadeiro com Deus. E Ele vai falar para mim, eu sei que você é desse jeito. E eu vou te abençoar porque você está sendo verdadeiro comigo.
Tudo que Deus quer é que nós seja verdadeiro com Ele. Se eu pequei, eu vou ser verdadeiro com Deus, vou pedir perdão para Ele. Se eu pequei, me perdoa. Se eu fiz isso errado, eu vou ser verdadeiro com Deus, me perdoa. Porque muitas vezes não queremos ser verdadeiro com Deus e acabamos fazendo que nem fez Adão. Quando a mulher comeu o fruto, Deus foi até Adão. Adão falou para Deus: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu comer aquele fruto. Adão não foi verdadeiro com Deus. Por quê, pastor? Porque ele acusou a mulher. Ele não reconheceu o erro dele. Ele quis jogar o erro dele em cima da mulher. E Deus repreendeu a mulher. E a mulher falou assim: foi a serpente que estava aqui no jardim, ela que fez eu comer. A mulher também não reconheceu o erro dela e jogou tudo em cima do diabo. Por isso que eu falo que nem tudo é do diabo, irmão. Muitas coisas estão em nós, porque muitas vezes nós queremos justificar dentro de nós que nós estamos certos, e muitas vezes nós não estamos certos. Você quer saber quando você está certo? Olha para dentro de você e vê porque você está passando por essa luta. Vê porque você está passando por essa dificuldade. Fala com Deus, que Deus vai mostrar para você. O que Deus não quer é que você acuse outra pessoa. Deus não quer que você joga em cima das costas da outra pessoa. Se eu tive uma contenda com a minha esposa, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver meu erro. Porque eu errei em algum lugar. É por isso que existiu a briga. Mas muitas vezes as pessoas não querem olhar, então você quer acusar. Muitas vezes a mulher entra em contenda com o marido, então acaba tendo aquela confusão. Mas eu quero te falar uma coisa: se os dois pegarem a mão e orar e falar com Deus, não vai ter discussão, não vai ter briga. Porque cada um está reconhecendo que precisa orar. Aí vai abraçar a esposa e falar: bem, minha luta não é contra você, e nem a sua luta é contra mim. Nós sabemos que a nossa luta é contra os principados e potestades. Vamos orar. Se o seu irmão confrontou você, abraça ele. Ah, não, pastor, eu estou vontade até uns murros nele. Já vi gente falar isso. Vontade de dar uns murros. Aí depois você vai falar: Senhor, Senhor. E Jesus fala assim: por que você está me chamando de Senhor e não está fazendo aquilo que eu mando você fazer? Jesus falou, né, que nós temos que pagar o mal com o quê? Com o mal? Bem. Jesus falou assim: se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se ele tiver sede, dê a ele de beber. Porque fazendo isso, vai acumular sobre a cabeça dele brasas de fogo. Quando você faz o bem, quando alguém faz mal para você, você faz o bem para aquela pessoa, você vai acumular na vida daquela pessoa sabedoria. Aquela pessoa vai se envergonhar daquilo que fez, e Deus vai começar a derramar brasas de fogo sobre a cabeça daquela pessoa. Aleluia! Oh, glória a Deus! Estou acabando. Glória a Deus. Isaías 26, versículo 4. Isaías falou: confia no Senhor seu Deus, porque o Senhor seu Deus é uma rocha eterna. Davi falou no Salmo 62:6: só Ele é minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. Quando você está na presença de Deus, nada te abala. Deus é a tua rocha, Ele é a tua salvação, Ele é a tua defesa. Aleluia!
Fala para o seu irmão assim: Deus vê o coração. Deus vai na raiz. Deus vai no alicerce. Deus vai na fonte. É isso, querido. Deus, Ele vai no coração, Ele vai na raiz, Ele vai no alicerce, Ele vai na fonte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus, quando Ele trata com a gente, Ele trata na raiz, no alicerce, na fonte. Ele trata no coração. Aleluia! Fique em pé em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Deus, Senhor, que cada vez mais Senhor vai nos tocar a sua palavra, vai nos tocar a sua graça, o seu Espírito,